Era uma noite comum no condomínio onde trabalho como vigilante, mas algo na atmosfera parecia diferente. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som distante do vento balançando as folhas das árvores. Eu, Marcos, estava na portaria, observando as câmeras de segurança enquanto a maioria dos moradores dormia. A sensação de solidão era reconfortante, mas ao mesmo tempo inquietante. Após algumas horas, decidi fazer minha ronda pelo prédio. O corredor estava mal iluminado e as luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, criando sombras que dançavam nas paredes. Enquanto caminhava, percebi que o elevador estava parado no andar de cima. Estranhamente, o botão do andar não tinha sido pressionado. Tentei ignorar, mas a curiosidade me levou até lá. Quando cheguei ao andar, a porta do elevador se abriu lentamente, rangendo. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado começou a crescer. Decidi entrar no elevador para verificar se havia algo fora do lugar. Assim que apertei o botão do térreo, as luzes começaram a piscar de novo e o elevador desceu lentamente. Ao chegar no térreo, voltei para a portaria, mas enquanto passava pelo hall, ouvi um barulho vindo da área de lazer. Era um som de água, como se alguém estivesse na piscina. A piscina estava fechada, e o uso fora do horário não era permitido. Meu coração disparou. Pode ser só o filtro, pensei, mas algo me dizia que eu precisava verificar. Cautelosamente me dirigi até a área da piscina. A luz da lua iluminava a superfície da água, criando reflexos estranhos. Quando cheguei perto, vi algo que me fez parar. As águas estavam calmas, mas a sensação de que havia alguém ali era inegável. Olhei por cima da cerca, mas não havia ninguém. Decidi voltar. Mas quando me virei, vi uma figura ao longe, perto do parquinho. Era uma criança com um casaco escuro, parada e olhando na minha direção. Senti um frio na espinha. Chamei, mas não obtive resposta. A criança apenas ficou ali, imóvel, como se estivesse esperando por algo. O instinto de segurança gritou para que eu me afastasse. Retornei apressadamente para a portaria, mas ao olhar para trás, percebi que a criança tinha desaparecido. Respirei fundo, tentando me acalmar. Mas quando entrei, ouvi a porta da área de lazer se fechar com um estrondo. Não havia ninguém na sala, mas a luz da piscina ainda estava acesa. Decidi que não podia ficar mais ali. Peguei meu rádio e tentei contatar o supervisor, mas a comunicação estava falhando. O barulho da água voltou a se intensificar, quase como se alguém estivesse mergulhando. Meu coração estava prestes a sair pela boca. Fui até a entrada principal e olhei para fora. O condomínio parecia calmo, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Ao olhar novamente para o parquinho, a criança apareceu outra vez, agora mais perto. Ela sorriu, mas o sorriso não era natural. Era um sorriso que me fez sentir como se estivesse sendo puxado para um lugar que não queria ir. Sem pensar duas vezes, saí do prédio e fui até o carro. Liguei o motor e olhei para o condomínio uma última vez. As luzes piscavam e eu podia jurar que vi a criança novamente, agora na janela do térreo, olhando diretamente para mim. Na manhã seguinte, contei ao gerente sobre a experiência, mas ele apenas balançou a cabeça, como se já estivesse ouvido histórias semelhantes. Desde então, cada vez que voltei para trabalhar, a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. O condomínio, que antes era um lugar familiar e seguro, agora era um labirinto de mistérios e medos, e a imagem daquela criança continuava a me assombrar. Era uma noite comum. Eu estava de plantão na escola onde trabalho como vigilante noturna. O ambiente, que durante o dia é repleto de risadas e atividades, agora estava envolto em um silêncio perturbador. As luzes fracas dos corredores projetavam sombras longas e distorcidas, criando um cenário que parecia quase irreal. Enquanto fazia minha ronda, o cheiro do chão limpo e a sensação de isolamento eram reconfortantes, mas havia algo na escuridão que me deixava inquieta. A escola estava vazia, exceto pelo som ocasional do vento batendo nas janelas. Segui meu caminho, verificando se todas as portas estavam trancadas e se as janelas estavam seguras. Quando cheguei ao auditório, ouvi um barulho vindo de dentro. Era um som suave, quase como um piano tocando uma melodia triste. Meu coração acelerou.
A escola estava fechada e não havia ninguém ali. Hesitei, mas a curiosidade me levou a abrir a porta. Assim que entrei, o som parou abruptamente, e o silêncio tomou conta do espaço. A sala estava escura. Apenas alguns feixes de luz da rua filtravam-se pelas cortinas. Olhei em volta e vi que o palco estava vazio. O piano que eu pensei estar tocando estava fechado e coberto por uma lona. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O medo começou a se instalar, mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Saí do auditório e continuei minha ronda. Ao passar pelos corredores, comecei a ouvir sussurros. Eram vozes baixas, como se crianças estivessem conversando. Olhei para os lados, mas não havia ninguém. Tentei ignorar, pensando que poderia ser apenas minha imaginação pregando peças em mim. Conforme caminhava, os sussurros se tornaram mais altos, e a sensação de estar sendo observada cresceu. Cheguei à sala de aula onde costumava fazer a vigilância das atividades noturnas. Quando abri a porta, vi que uma das mesas estava deslocada, como se alguém tivesse estado ali. O medo tomou conta de mim. Decidi voltar ao escritório da segurança, mas ao passar pelo corredor, uma sombra passou rapidamente pela minha visão. Parecia uma figura pequena, quase infantil. Meu coração disparou e eu chamei pelo rádio, mas não obtive resposta. A tensão no ar era palpável e eu sabia que precisava sair dali. Quando finalmente cheguei ao escritório, tranquei a porta e respirei fundo. Mas o alívio foi breve. Ouvi um leve tamborilar na porta, seguido de um risinho. O som era familiar, como o de uma criança brincando. Olhei pela janela e por um momento pensei ver uma figura no pátio, mas tudo estava escuro demais para ter certeza. A angústia se intensificou. Lembrei-me de histórias que ouvi sobre a escola, de alunos que tinham passado por ali e que por algum motivo pareciam não ter partido. O pensamento me deixou gelada. O risinho continuava, agora mais forte, como se estivesse se aproximando. Decidi que não podia mais ficar ali. Peguei minhas coisas e corri para a saída principal, trancando cada porta atrás de mim. Assim que saí, o silêncio da noite me envolveu, mas a sensação de ser seguida não me abandonou. No carro, liguei o motor e olhei para a escola uma última vez. As luzes estavam apagadas, mas eu podia jurar que vi uma sombra na janela do auditório. Na manhã seguinte, contei para o diretor o que havia acontecido. Ele ouviu com atenção, mas seu olhar dizia que já tinha ouvido aquelas histórias antes. A partir daquele dia, cada vez que voltei para trabalhar, a escola, que antes era um lugar familiar, se transformou em um labirinto de mistérios e medos. O risinho e os sussurros continuariam a ecoar em minha mente, fazendo com que eu questionasse a cada noite se realmente estava sozinha. Era uma noite qualquer e eu estava de plantão no shopping, um lugar que durante o dia fervilha de vida, mas à noite se transforma em um labirinto silencioso. Eu, Carlos, sou vigilante noturno há 2 anos e já me acostumei com a rotina. Mas essa noite tinha um clima diferente. Era mais do que apenas garantir que as lojas estivessem fechadas e os alarmes ativados. O shopping parecia respirar, e sempre havia aquele sentimento de que algo estava prestes a acontecer. As luzes fluorescentes iluminavam os corredores, mas a luz não conseguia dissipar completamente as sombras que se acumulavam nos cantos. Enquanto fazia minha ronda, ouvi um barulho vindo do 2º andar. A princípio, pensei que poderia ser um simples vazamento ou o vento, mas o som era persistente, como se alguém estivesse puxando uma cadeira. Hesitei, mas uma curiosidade me levou até as escadas rolantes. Ao subir, o silêncio era quase palpável e cada passo ecoava nas paredes. Desci pelo corredor de lojas. Tudo estava em ordem até que, ao passar por uma vitrine, percebia um movimento. Parecia que algo se movia atrás da tela de uma loja de eletrônicos. Meus instintos de segurança dispararam. Chamei pela rádio, mas a resposta foi apenas o som estático. Respirei fundo e decidi investigar. Ao me aproximar da loja, percebi que a porta estava entreaberta. A luz interna piscava. A adrenalina começou a subir. Entrei devagar e chamei mais uma vez, mas o eco da minha voz se perdeu no ar. O lugar estava vazio, mas o barulho continuava, agora mais próximo, como se estivesse vindo do fundo da loja. Cauteloso, avancei na direção ao som. Quando cheguei ao setor de TVs,
Vi uma imagem distorcida na tela de um aparelho ligado. A cena mostrava um canal de notícias, mas a imagem estava cheia de estática. Foi então que ouvi um riso baixo, quase infantil, mas com algo de sinistro. Olhei em volta, mas não havia ninguém. A sensação de que não estava sozinho aumentou. Decidi sair dali, mas ao me virar, senti uma brisa gelada passar por mim. A porta da loja fechou com um estrondo. O pânico começou a se instalar. Bati na porta, mas ela não cedeu. Olhei para trás e a tela da TV piscavam freneticamente, agora mostrando rostos distorcidos e sussurros que justamente se intensificam. Fui tomado por um medo indescritível. Lágrimas de suor escorriam pela minha testa enquanto eu procurava uma saída. Finalmente consegui abrir uma das janelas de emergência e pulei para fora. O ar fresco da noite me atingiu como uma onda, mas a sensação de terror ainda me acompanhava. Corri até a entrada principal, onde me senti, tentando recuperar o fôlego. Quando o supervisor chegou, contei o que aconteceu. Ele apenas balançou a cabeça, como se eu fosse mais um a ter uma experiência estranha naquela noite. Já ouvi histórias sobre esse lugar, disse ele. Alguns dizem que o shopping é assombrado por almas que não conseguem partir. Naquela noite, fui embora com a certeza de que algo estava errado. O shopping, que parecia tão familiar, agora era um lugar de mistério e medo. Apesar de ter se apresentado para o trabalho nos dias seguintes, nunca mais consegui ver aquele lugar da mesma forma. O riso ecoava em minha mente, e sempre que passava pela loja de eletrônicos, sentia um frio na espinha, como se ainda estivesse sendo presente. Era uma noite sem lua, e o vento cortante soprava entre os túmulos do cemitério. Eu estava fazendo minha ronda habitual, um trabalho que eu já conhecia de cor. Mas, naquela noite, algo não parece diferente. A escuridão parecia mais densa, como se estivesse viva, e eu não conseguia imaginar a sensação de que estava sendo presente. Com a lanterna na mão, iluminei as lápides, seus nomes e dados se destacando na penumbra. Mas, ao invés de conforto, a luz parecia acentuar a escuridão ao meu redor. Cada farfalhar das folhas e cada canto distante de uma coruja ecoavam em meus ouvidos, intensificando a tensão que já sentia. Enquanto caminhava, ouvi um barulho vindo da capela. Hesitei, um instinto primal me dizendo para não me aproximar. Mas uma curiosidade foi mais forte e avançou em direção ao som. À medida que me aproximava, pude ouvir passos leves, quase como se alguém estivesse caminhando na grama. Parei, tentando identificar a origem do som, mas a escuridão me cercava. De repente, minha lanterna piscou e apagou. O pânico tomou conta de mim. Comecei a bater na lanterna tentando fazê-la funcionar, mas nada aconteceu. O silêncio ficou pesado e a escuridão parecia agora mais opressora. Os passos tinham cessado. Respirei fundo e decidi voltar para a cabine de segurança. Conforme caminhava de volta, a sensação de que algo estava atrás de mim me envolvendo. Voltei-me rapidamente, mas não vi nada. O cemitério estava deserto, mas a sensação de estar sendo seguido não me abandonava. Acelerei o passo, e então ouvi uma risada suave, quase infantil, ecoando na noite. O som era tão claro que fez meu sangue gelar. Congelatei no lugar. A risada vem de mais adiante, perto de uma das lápides mais antigas. Decidi investigar, mesmo sabendo que era um erro. Quando cheguei perto, vi uma figura pequena, uma menina, com um vestido branco e cabelo desgrenhado. Ela estava nas costas, olhando para um túmulo. Chamei, mas ela não respondeu. Hesitei, sentindo que havia algo profundamente errado. Então a menina virou-se lentamente. Seu rosto estava pálido e seus olhos pareciam vazios, sem vida. Tentei recuar, mas meu corpo não responde. Ela gentil, um sorriso que não parecia humano, e estendeu a mão em minha direção. Finalmente consegui me mover e comecei a correr. Não olhei para trás, mas pude sentir a presença dela me seguindo, como uma sombra. Cheguei à cabine de segurança, tranquei a porta e me encostei contra ela, ofegante. O som da risada ainda ecoava em minha mente. Tentei me convencer de que tudo não estava passando de uma alucinação. Mas quando olhei pela janela,
Vi uma menina parada à distância, olhando diretamente para mim. O medo tomou conta de mim e decidiu que não ficaria mais ali. Peguei minhas coisas e saí pela porta dos fundos, determinado a nunca mais voltar. No caminho para casa, não consegui salvar a imagem da menina da minha mente. O que deveria ser mais uma noite de trabalho se transformou em um pesadelo que me assombraria para sempre.